Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Para isto, basta você passar aqui o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, e na sequência clicar na opção que vai aparecer, que é de se inscrever no canal. Aproveite ao máximo o conteúdo existente aí de aprendizado dentro do canal. São vários vídeos para agregar o máximo de valor, de conhecimento aí na sua caminhada no mercado de renda variável. Aproveite também para clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa receber aí as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Você vai receber isso no seu celular, no seu desktop, enfim, onde você tiver o aplicativo aí Telegram. Vamos então aqui para o gráfico, falar aqui hoje de IBOV, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, terminei que não coloquei aqui os ativos, mas ABCB4, TAE 11, BRDT3, BRKM5, que eu vou falar hoje, vou falar também de MGLU3, BRAP4, RADL3, BBAS3. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa. Ibovespa no dia de hoje apresentando aqui, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, está aqui apresentando uma queda de 1,35%, sinalização de topo no gráfico diário, contra a tendência de alta. Veio aqui testar o suporte do topo anterior. Então está aqui em cima desse suporte, na faixa ali dos 88.516, é o ponto do topo anterior, antiga resistência, e agora aqui 88.605, enfim, bem em cima desse patamar. E em cima da média móvel de 13 períodos, local onde ainda pode gerar recuperação aqui do índice Bovespa. Voltando a trabalhar abaixo da média, começa a ficar com a sinalização mais de enfraquecimento da atual tendência de alta de curto prazo. Mas enquanto isso não acontecer, seguimos aí dentro de uma característica positiva de tendência de alta no gráfico diário do Ibovespa. E para que ela seja anulada completamente, teria que perder essa região de fundo anterior localizada em 84.904 pontos. Resistência ainda bem válida para o índice, aqui essa região de topo anterior em conjunto com os 90 mil pontos, desde os 89.600 a 90 mil pontos, zona de resistência para o índice Bovespa, que está tendo dificuldade de se sustentar, fechar acima dos 90 mil pontos. Partindo para os futuros, no dia de hoje nós temos aqui o mini índice caindo aí, gerando pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, agora tentando aqui uma recuperação, mas o fato é que está dentro de uma tendência de baixa. Essa região que foi perdida agora tende a funcionar como um patamar de resistência, um teto, ou seja, se gerar aqui movimento de subida no G60, bateu nessa região aqui desde os 89.190, 89.425, 510, enfim, nessa faixa aqui mais pesada de resistência, chegou aqui nesse patamar, gerou sinalização de topo descendente no gráfico de 60 minutos ou de 30 minutos, fica muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora, através de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Além disso, se abrir aqui para baixo, se abrir caindo, continua aí mais favorável para se trabalhar mais na ponta vendedora de day trade através de topo descendente, pivô de baixa, enfim, está dentro ainda das mínimas descendentes, então continua dessa forma mais interessante para se trabalhar na venda. Se abrir subindo, dá para avaliar a compra mais de fundo ascendente, mas após um recuo um pouco maior no gráfico de 10 minutos, ou seja, para se distanciar um pouco mais dessa região que eu acabei de citar aqui de resistência, ou seja, entrada na ponta compradora, ideal que se afaste um pouco mais aqui para buscar essa entrada e ter espaço em termos de objetivo aqui para fazer compra de fundo ascendente. Pivô de alta, um risco um pouco maior, porque começa a apertar a questão do objetivo da operação, sabendo que tem uma zona de resistência importante. Olhando agora também outro ponto, né, se abrir forte para cima dessa região aqui, passar a gerar fundo ascendente, melhor ainda para cima da região dos 425 a 510, mais interessante seria, logicamente, para a ponta compradora. Abre para cima ali da média, gera sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10, 5 minutos, isso seria mais interessante para a entrada, na ponta compradora. No dólar, dia de hoje, sinalizando um fundo no gráfico diário. Então, colocando aqui até a questão do ajuste, dólar no pregão de hoje sinalizando esse fundo no gráfico diário, possibilidade de se ter movimento de subida a favor da tendência de alta. Esse fundo está acontecendo em cima de um topo anterior, aquela região ali dos 836,50. Então, dólar dentro desse cenário, se a gente olhar para o G60, saiu de uma congestão,
veio aqui para cima, está dentro de um movimento de correção. Importante que esse movimento de correção se sustente acima desse patamar aqui, ó. Ou seja, de uma região de suporte que começa em 850, 3.850, passa por 3.840,50 e se estende aqui, na realidade, 3.847,50, de 3.850 a 3.847,50, e o ponto mais baixo seria em torno dos 3.845. Enfim, acima dessa região, gerou aqui sinal de fundo no G60 ou no G30, volta a ficar mais interessante para se buscar a operação na ponta compradora, topos e fundos ascendentes, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, a favor de um movimento de subida ali no G30, no G60 seria mais interessante. Abriu aqui para cima, abriu mais forte aqui para cima, principalmente dessa região de resistência que freou aqui a subida, que voltou inclusive para baixo, assim, abriu para cima dos 3.860 e passou a gerar acima desse 3.860 fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, possibilidade também de trabalhar na ponta compradora. Está aqui dentro de um movimento de correção no G60, tentando subir, se proporcionar topo descendente abaixo dessa região dos 3.860 ou até mesmo abaixo dos 3.864,50, abaixo dessa região, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se trabalhar na venda no mini dólar. Vamos então para a PTR4, no dia de hoje, queda acentuada de 2,04%, ainda dentro do leilão de fechamento, então ativo aqui caindo de forma acentuada. Vamos ver se vai fechar aí para baixo dos 25,46, está aqui entrou no leilão em R$ 25,41. Então a ação fechando para baixo desses 25,46 dá um sinal um pouco mais negativo em termos de força aí por parte dos compradores. Foi o contrário, né? Gerando força por parte dos vendedores e comprometendo um pouco a questão de uma possível tendência de alta aqui nesse papel. Mas mesmo assim, olhando para o G60, dependendo de uma recuperação desse papel a partir do próximo pregão, gerando sinalização mais forte para cima no G60, daria para se buscar alguma operação de compra no ativo. Então é um papel que ainda vou ficar de olho nesse sentido na PETR4. Vale 3 no dia de hoje, apresentando um topo descendente, topo abaixo do topo anterior, e aqui também vendo se vai fechar ou não, principalmente para baixo do gap ali, gap de corpo ali no fechamento, né? Gap fechamento R$ 52,80. Fechamento para baixo desse patamar reforça a chance de ter algo mais aqui para baixo, um movimento de baixa aqui na Vale 3. Partindo aqui para os outros ativos, a ABCB4 atingiu o nosso objetivo hoje, chegou aqui no patamar que a gente tinha reposicionado, inclusive até pulou o nosso objetivo, né? Fez um negócio já acima do nosso objetivo, que era na faixa 17,06, e deu uma estilingada para cima, trazendo a possibilidade até de colocar a saída, de ter feito a saída até um pouco mais acima. Então essa operação da ABCB4, ela trouxe aqui um ganho de 5,34% na operação, e isso representou um crescimento de 1,02% sobre o capital total na ABCB4. Depois disso, outro ativo que a gente também encerrou a posição, TAE11. TAE11 eu encerrei a posição depois que ela fez o pivô de alta aqui no gráfico, gerou esse movimento para cima aqui, gerando uma relação risco-ganho um pouco acima de 1 para 1 em relação ao nosso preço de entrada. Reposicionei o stop depois que ela fez esse movimento aqui para cima, que inclusive no gráfico intraday seria aqui esse fundo ascendente. Reposicionei o stop para baixo da mínima desse fundo aqui, e ela acionou a nossa saída aqui quando veio para baixo, quando perdeu, gerando inclusive um pivô de baixo no gráfico de 15 minutos. Então essa saída foi com stop de proteção na TAE11, isso representou um leve ganho de 0,4%, capital total mais 0,1%. Depois também tivemos o encerramento da operação da BRDT3, que gerou também no G60 um pivô de alta. Dentro desse pivô de alta, trabalhei com stop abaixo da mínima desse pivô, e ela acionou a nossa saída aqui quando veio para baixo da mínima desse fundo anterior. Então essa operação trouxe aqui, foi um stop mais curto, foi uma operação de perda. Essa perda da BRDT3 foi de 0,32%, capital total uma redução de 0,05%. Além disso, o outro ativo, a Braskem BRKM5, que a gente está dentro de uma posição de venda, tá aqui nesse momento, deixa eu só ver, não saiu ainda do leilão de fechamento, 52,99, nossa entrada um pouco mais acima. Então, por enquanto, nenhuma alteração em relação, fechou agora, 52,66, jogou um preço um pouco mais para baixo.
empurrou um pouco mais para baixo aqui o preço de fechamento, queda de 1,83 no pregão de hoje. Seguimos dentro da posição de venda, tentando pegar um objetivo um pouco mais aqui para baixo na Braskem. Então, sem nenhuma alteração em relação à posição da Braskem, pode até trabalhar, se a gente olhar para o G60, foi aqui um pivô de baixa, né? Tem um topo aqui nessa região. Então, esse aqui já seria um patamar de avaliação de continuidade da operação na BRKM5, inclusive com a média móvel de 13 períodos já apoiando também. Depois vamos falar aqui de MGLU3. MGLU3, recomendação de compra no pregão de hoje usando o gráfico de 60 minutos. Deixa eu só voltar aqui a questão do ajuste, usando o gráfico aqui de 60 minutos. Nesse gráfico de 60 minutos, depois que fez esse forte candle aqui para cima, recomendação de compra, entrada até trouxe oportunidade de entrada mais para baixo, que o ativo recuou. E aí, depois dessa entrada, o ativo evoluiu aqui para cima, parou em cima desse patamar e gerou esse movimento para baixo. O stop, depois dessa tentativa de subida, na verdade, depois desse fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos, o stop foi reposicionado para baixo da mínima desse candle, que não executou ainda a saída da posição. Seguimos dentro da operação. O fechamento ficou próximo ali, basicamente, no nosso preço de entrada na MGLU3. Se ela gerar esse fundo aqui, reforçaria ainda mais a nossa posição comprada no ativo. Um fundo ascendente aí no gráfico diário desse papel. Então, passando os dados aqui dessa entrada na MGLU3, compra em 165,24, a recomendação de compra, o stop por volta dos 160,61 e objetivo, que o stop já foi reposicionado em 163,38 e objetivo em 174,50, risco dessa operação de 2,8% e alocando 12% do capital total nessa operação de compra. Depois, aqui mais para o fechamento do pregão, eu recomendei venda aqui na BRAP4, um pouco mais abaixo do valor que ela se encontra, R$ 31,68, vamos ver se ela fecha aí para baixo dos R$ 31,78, mas passando aqui os dados dessa entrada, desse topo descendente, em cima de um patamar de resistência de fundo anterior, de pivô de gap de baixa, e inclusive retornando para baixo da média móvel de 13 períodos, um topo descendente, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Essa entrada na ação foi aqui a recomendação 31,56 com stop em 32,60, objetivo na faixa dos R$ 30, risco de 3,3%, alocando 13% do capital total. Então, basicamente, a gente está com duas operações de compra e duas operações de venda. A outra operação de compra que a gente está com ela em aberto é a RADL3. RADL3 compra tentando pegar uma parte desse movimento de subida, mas a entrada foi pelo G60. Gerou um movimento para baixo, rasgou aqui para cima algumas resistências, recuou, gerou sinalização de fundo, recomendação de compra nesse ativo, veio aqui para cima, não fechou ainda abaixo da média móvel de 13 períodos, stop continua no mesmo ponto, que é abaixo da mínima do fundo, que é abaixo aqui dos 63,46, 63,45. Então aqui os dados dessa entrada, 64,14, o stop 63,45, trazendo um risco de 1,08%, objetivo na faixa 65,52, alocando 15% do capital total em RADL3. Depois disso, vamos falar, depois da RADL3, vamos falar de BBAS3, Banco do Brasil. O Banco do Brasil está aqui neste ponto, deixa eu só confirmar se já saiu do leilão de fechamento, ainda não, está dentro do leilão de fechamento, 4 candles aqui para baixo, já dando uma desconfigurada um pouco ali na questão da tendência, mas enfim, ainda continua acima dessa região aqui de topo anterior. Nessa faixa de preço, se gerar a sinalização mais relevante para cima, superando a máxima do pregão de hoje, seria uma das alternativas de arriscar compra em BBAS3 a partir do próximo pregão, tentando pegar uma nova movimentação para cima a favor da tendência de alta de médio prazo, de curto prazo, enfim, ativo ainda que daria para arriscar compra, visto essa lateralização, está na região de suporte da lateralização e em cima do patamar de antiga resistência também funciona como suporte. Então, retorno forte aqui para cima, podendo trazer a entrada ali na superação dos R$ 44,60. Por outro lado, se esse papel perder a mínima do pregão de hoje, vai reforçar uma chance maior de escorregar aqui para baixo, onde vai ter suporte imediato na faixa ali de 42,15 a 41,84. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.